Muito bom poder estar aqui com vocês. Eu já comprei a minha passagem para estar aí com vocês no Nordeste. Comprei para Juazeiro do Norte, porque vai ser em Cajazeiras, né? Então estaremos juntos aí presencialmente com a graça de Deus, com a ajuda de Deus. Olha, eu quero dizer a princípio que eu preparei uma outra palestra para dar para vocês, um outro estudo. Estava tudo pronto. Até ontem à noite ainda fiz uma revisão, montei lá o slide e tal. E seria sobre como é que Deus forja líderes, me baseando ali em José do Egito e Jesus Cristo. Há um paralelo muito interessante que a gente pode estabelecer entre os dois. Ia falar sobre essa questão do chamado, da vocação, como é que isso se processa da necessidade da bênção. E também que naturalmente a gente vai ter que passar por processo de provação. Que aí tem deserto, tem impulso, tem muita coisa acontecendo. E como a nossa lealdade, a nossa honestidade, o nosso caráter é provado nesse processo como um todo, a questão da fé, a nossa humildade. Tem um aspecto daquele que seria o tema, a palestra, que é sobre a questão do legado. Veja como que José está honrando o legado que ele recebeu do seu pai, dos seus avós, do seu bisavô, que ele recebeu de Abraão. Porque Abraão foi abençoado. Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E como é que o José vai cumprir isso melhor do que qualquer outro da sua família até então? Ele vai ser instrumento de salvação. Não apenas para o seu próprio povo, para a sua própria família, como para o Egito e para tantas nações que estavam ali debaixo daquele que a gente poderia chamar de Império Egípcio naquela ocasião. Eu fiquei tanto nesse ponto, pensando nesse ponto hoje de manhã, que eu falei, não, eu vou focar nisso aqui, porque eu acho muito importante essa ideia do legado. Como é que se dá a liderança? E aí eu pensei um pouco sobre como é que eu acabei vindo a ser líder quando eu nunca quis ser líder de nada. Então vou começar contando um episódio que é muito curioso da minha existência, assim, que eu sou muito tímido, era muito tímido, muito mais que hoje. Eu nunca quis ser líder de nada, mas eu sempre quis me enturmar, participar, eu sempre quis apoiar, eu sempre quis ver acontecer, só que ajudando outros. Isso desde a minha infância. Tinha um rapaz que ele era o líder, o nome dele era Miguel. E ele comprava bola, ele agitava uma barbaridade para as coisas acontecerem, para realizar campeonato, para desafiar as outras vilas, sabe? Então ele era o líder. E eu sempre apoiando a ele, eu sempre junto ali, apoiando, ajudando, inclusive a chamar pessoas e tal, mas sempre ali como auxiliar. Aí chegou um tempo que o Miguel, ele mudou para a Bahia. Quando ele se despediu da gente, comprou uma bola de futebol de salão novinha, deu para mim e falou assim: olha, agora você cuida. Porque ele não queria que aquilo parasse com a saída dele. Ele temia que a coisa pudesse degringolar. Como eu era o auxiliar dele ali, ele me viu ali como um substituto. Comprou a bola, novinha, e deu, falou assim, ó, não deixa isso aqui morrer, não. Isso aqui foi muito importante para mim, muito, sabe, é muito bonito isso tudo que a gente viveu. Então tá com você a bola. Eu passo a bola, ele passou a bola literalmente para que eu seguisse em frente. E isso me fez lembrar uma canção muito conhecida de todos, que diz assim: quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Olha, ele me passou a bola, o sambista aqui está sentindo que o tempo dele está terminando e ele quer simplesmente que aquilo que era um valor, aquilo que era tão precioso para ele, a ideia do samba, ele diz que o morro é feito de samba, ou seja, para ele o samba é a constituição daquela comunidade, é a base, é essencial, é fundamental. A gente não quer entrar aqui no mérito da questão, né, dos valores de cada pessoa, mas o que é legado? Legado é aquilo que a gente deixa e que a gente pode deixar não apenas para filho, porque é diferente de herança. Herança normalmente a gente deixa para filhos, né? Mas o legado a gente deixa também para os filhos, mas ele é mais do que bens materiais.
é a sua essência, é a sua razão de ser e de existir, são seus valores, aquilo que você prioriza, aquilo que te move, aquilo que é a sua paixão, aonde está o seu coração, força motriz, motivadora da sua existência. No caso do sambista, ali foi o samba, que com a decadência dele, ele não quer que morra, ele quer que continue. E ele foi muito bem sucedido. Veja que ele tem um anel de bamba. Se destacou naquela comunidade e no reino ali do samba. E ele teme que com a sua partida ou com a sua decadência, a coisa venha também a esmorecer. E ele não quer que morra, porque ele vê a riqueza, ele vê o valor daquilo. Então, meu amigo não queria que morresse o futebol ali da nossa vila, lá no alto do morro. Tem aquele refrão: não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Fazendo uma transposição aqui para o Evangelho, lembrei de Jesus, porque legado normalmente é refletido nas últimas palavras que alguém dá para as pessoas ao seu redor, para seus filhos, para seus amigos. Os últimos conselhos é aquilo que está lá no seu coração, paixão da sua vida. E as últimas palavras de Jesus, antes de subir aos céus, foram: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou estar com vocês, mas agora eu passo a bola para vocês, eu passo o bastão para vocês, eu passo o meu anel de bamba e espero que vocês tenham o mesmo apego, a mesma paixão, a mesma fidelidade, a mesma honestidade, o mesmo compromisso, dê o mesmo valor, porque isso foi a razão da minha existência. Isso foi o que me moveu. Eu passo isso para vocês, como esse grande valor, esse legado. E olha o legado que nós recebemos. A semelhança de José, um legado de ser bênção, bênção de salvação para aqueles que estão ao nosso redor, para o nosso mundo, de ser sal da terra, de ser luz do mundo. E Jesus disse assim: como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Na mesma toada, é a mesma missão, fazer discípulos. Aquilo que era o coração de Jesus, agora passa a ser o nosso também. E é isso que forja o líder. Ninguém deve ser líder porque gosta de ser líder, porque quer ser líder. Não é para você se destacar, para você aparecer, para você mandar, para você governar. Não é isso. Longe de nós qualquer motivação mesquinha, egoísta. Mas é o legado. É o valor que a gente dá para a igreja. O que a igreja significa para você? Que valor que você tem? Que amor você tem? Como é que seu coração bate em favor da igreja? Não deixe a igreja morrer. Jesus disse que ela não morreria. Mas a gente tem esse amor que Cristo tinha pela igreja. Ele amou a igreja, se deu por ela, se sacrificou por ela para apresentá-la diante de Deus, igreja imaculada, santa, viva. Então, e é isso que está aqui no nosso coração. Temos isso como um legado, esse valor, esse amor que Cristo tinha pela sua igreja, esse amor pelo evangelho, essa vocação de fazer discípulos, de pregar, de testemunhar. Aí você talvez possa alegar: mas eu não tenho tantos dons. Eu também não me via com dom nenhum. Particularmente, eu não me via pregando, liderando nada. Nunca quis ser líder. Eu estava lá na igreja, então, na minha mocidade, o pastor Nilson ali junto comigo. Ninguém era pastor, ninguém sonhava e pensava em ser pastor. Mas nós tínhamos uma mocidade na década de 80, 81, 82, muito bonita lá em Cidade Ademar. Chegamos a ter, assim, dezenas. E era bonito. E a gente realizava reuniões todos os sábados. Era muito divertido e edificante. E retiros e passeios. Então eu gostava da igreja, dos cultos, da escola dominical e de tudo mais. E tinha toda essa mocidade muito ativa. E isso era muito comum naquela época, né? Os tempos mudaram bastante e isso não se vê mais como era antes. Praticamente não era uma experiência única da igreja de Sademar. As mocidades das igrejas evangélicas naquela época eram muito ativas. E havia até disputa para ser líder da mocidade. Sabe, dava um certo know-how, porque tinha conjunto musical. Era interessante, né? Bom, mas eu não queria ser líder de nada e nunca tinha sido líder. Mas eu
Passado alguns anos, eu fui colocado como diretor esportivo, lembra? Eu já tinha um legadozinho ali do futebol. Então, tá, diretor esportivo, isso eu aceito. Eu não gostava nem de fazer oração em público. Eu fugia, evitava ao máximo. Uma vez o pastor José Alves me chamou para dirigir a reunião de oração da igreja. Era no meio de semana, vinha umas 30 pessoas no máximo. E era só para fazer a abertura. Ler um texto bíblico e chamar alguém para dirigir um hino. Era alguma coisa assim, fazer uma oração. Era isso. E só isso foi demais para mim, porque eu tive diarreia, eu passei muito mal. Eu já tinha lá 17 para 18 anos de idade e foi uma experiência péssima para mim, assim, só para eu querer mesmo me convencer de que eu não tinha nada a ver com liderança e com aparecer e com estar em destaque. Ai, que bom quando terminou. Então agora tinha aceitado liderar ali diretor esportivo, porque quando a gente ia para os acampamentos, fazíamos campeonatos, torneios, coisas assim. Acho que era mais para isso. Aí aceitei. Só que naquele ano, isso foi no ano de 1982, houve disputas entre os líderes da mocidade e o pessoal acabou com tanto conflito renunciando. Então o presidente da mocidade renunciou, o vice-presidente renunciou, o diretor espiritual renunciou, o secretário, tinha tesoureiro também, todos eles renunciaram. E o único que continuou, que não renunciou, fui eu, que era diretor esportivo. Mas eu não queria assumir presidência de coisa alguma, não queria mesmo. Aí eu cheguei, liguei para o presidente, liguei para o vice-presidente, liguei para todos da diretoria e também para os outros jovens, querendo demovê-los dessa atitude e que a gente pudesse restaurar tudo como era antes, porque era muito bonito, era muito bom. E eu não queria que aquilo parasse. Aquilo tinha sido muito bom para mim. Eu vi um valor muito grande naquela mocidade. Aí liguei e falei para eles, olha, como sempre, tem reunião sábado. E eles tinham cancelado. Eu falei, não vamos cancelar não, vamos lá. Tinham cancelado, tinham abandonado, não ia ter nada, né? Aí eu liguei para todo mundo, deixa disso, era da turma, deixa disso, vamos lá, vamos que vamos. E pedi que eles fossem à reunião no sábado. E ninguém apareceu. Então, meu primeiro ato de liderança na igreja, vocês estão vendo? Eu convoquei, ninguém foi. Eu abri a igreja, fiquei esperando. Passou mais ou menos lá uns 40, uma hora, ninguém apareceu. Fechei a igreja, triste. Mas você acha que eu desisti? Eu não desisti. E por quê? Porque eu estava com aquilo. Isso não pode morrer. Isso não pode acabar. Liguei durante a semana mais uma vez para eles. Reclamei porque eles não tinham ido. E eles dando suas desculpas. Falei assim, não, vamos lá. Aí marcamos. Eu marquei já na casa, porque eu falei, não vou marcar na igreja, porque se ninguém for, de novo vai ser ruim demais, né? Aí eu falei, vou marcar na casa, pelo menos já garanto a presença dos anfitriões ali da casa. Então, isso que eu pensei. Aí fomos lá, só que a pessoa não entendeu o propósito e ela convidou a mãe, né? A mãe que não tinha entendido. O pessoal da igreja vem aqui, e ela pensou que era um culto. E era só para reunir ali os líderes e ver se a gente conseguia mudar ali o cenário e reativar a mocidade, a diretoria e tudo mais. Ela convidou 10 pessoas para essa reunião. E ela disse, toda feliz quando eu cheguei, era a Esmeralda. A Esmeralda chegou para mim e falou assim, olha, eu convidei meus vizinhos e 10 aceitaram o convite, já estão lá sentados na sala. Nenhum deles é crente, as vizinhas dela estão lá. Aí eu fiquei assustado, né? Temos que fazer um culto então aqui, pregar o evangelho. A oportunidade apareceu. Aí cheguei para o ex-presidente e eu disse para ele, você prega? Ele falou, eu não vim preparado. Para o ex-vice-presidente, você prega? Não vim preparado. Falei, agora o diretor espiritual, esse é diretor espiritual, né? Se eu estiver preparado, estamos perdidos. E aí, você está preparado? Poderia pregar? Não vim preparado, não vou pregar coisa nenhuma e tal, todo mundo ali desanimado. Aí, gente, eu que tinha vergonha de dirigir, fazer uma oração, fazer uma abertura de reunião, diante daquele quadro, daquela necessidade das pessoas, do valor que eu dava ao evangelho, o que ele fez na minha vida, eu fui tomado de uma coragem que eu não tinha e aí eu fui e preguei. Até com uma certa desenvoltura que eu fiquei até assustado.
E fiz o apelo, todo mundo parece que aceitou Jesus ali, a todas as mãos levantaram. Eu falei, vocês não entenderam direito. Aí refiz o apelo, é para seguir a Cristo, ser discípulo, ser crente, tal, tal. 5 ainda levantaram as mãos e uma delas, depois do culto, chorando, me procurou e falou assim, você poderia pregar essa mesma mensagem se eu fizer um culto na minha casa, chamar meus parentes? Aí, a mesma mensagem? Eu acho que dá. E aí fui na casa dela na semana seguinte. Mais gente se converteu e pedi a reunião. Foi ali que eu comecei a pregar semanalmente, só nas casas. O pessoal desistiu mesmo da diretoria da mocidade, eles não quiseram. Eu assumi a liderança da mocidade e retomei os trabalhos aos sábados e também fizemos só naquele ano os 3 retiros de mocidade. Aquele foi um ano muito especial, então muita coisa boa aconteceu. E eu estou contando tudo isso para mostrar para vocês como é que um líder nasce. Veja, quando Deus chama, ele chama o gago. Eu era gago. Pergunta para o Nilson como eu era gago quando era criança. Bom, essa pessoa tímida. E eu louvo a Deus pela maneira como ele agiu e como ele age. Líder nasce da necessidade e do propósito e da paixão. É assim que Deus levanta os líderes. De repente, o seu coração bate. Você recebeu um legado. É o legado do Evangelho. Por que eu quis pregar? Porque o Evangelho impactou a minha vida. Porque isso eu tenho um valor muito grande. Eu não podia ver aquelas pessoas ali prontas para receberem o Evangelho e não tem ninguém para pregar. Não podia ver e ficar quieto. Então isso me moveu. Eu tenho uma dívida para com o Evangelho. Essas pessoas precisam ouvir o Evangelho. E ainda que eu fosse muito tímido, eu sempre orava pelos meus amigos para que eles pudessem se converter e que Deus me desse uma oportunidade para falar com cada um deles em particular. E foi assim que num retiro acabei levando 20 amigos meus ali do futebol, da vila, da escola. Foram 20. Nós levamos para um retiro lá em Piquete e Deus impactou muitas e muitas vidas e amigos meus. De repente, eu vejo que a minha ação se faz imprescindível. Eu vejo que a minha ação se faz necessária, fundamental. Então, eu não consigo mais agora ficar à dependência de que outros façam quando de repente sou eu que tenho que fazer. Porque se eu não fizer, às vezes outros não vão fazer. Você entendeu? Foi assim que eu me levantei como líder. Outro lado que a gente poderia colocar seria como é que nós vivemos a liderança. Se o que a gente faz com paixão, com alegria, com ânimo. Veja como Jesus fazia as coisas, como ele trabalhava. Eu lembro de uma frase de Jesus, quando os discípulos trouxeram comida para ele e todos estavam com fome. E ele via os samaritanos, a mulher samaritana retornando já com os samaritanos, dado o testemunho que ela deu do impacto do encontro dela com Cristo. Ela estava trazendo todo mundo para conhecer Jesus. E aí ele disse para os discípulos, ainda que ele tivesse com muita fome e cansado da viagem, ele disse assim, eu tenho uma outra comida que vocês não conhecem. A comida dele é fazer a vontade de Deus. Você certamente já teve essa experiência de estar tão envolvido com um projeto, tão envolvido com algo que você está fazendo e tal, que está na hora do almoço e você não quer sair daquilo que você está fazendo. Alguém te chama, olha, a comida está esfriando e você não está nem aí para a comida, você tem uma outra comida. Você tem uma outra coisa, um outro apetite, um apetite maior. Isso deve ser o que move um líder. Uma consciência do que é que Deus tem para você e uma paixão que você realiza isso e você faz e você se envolve. Jesus não falou que o fardo dele era leve e suave? Então, só pode ser leve e suave porque é feito com esse gosto, com esse amor e com essa paixão. Só desta forma é que você vai realmente fazer discípulos e deixar o legado. Porque se você o que faz meio aborrecido, faz só por obrigação,
faz só para cumprir uma tabela, faz só porque sabe que é certo. Você não encanta quem está ao seu redor. Você não inspira seus filhos, por exemplo, vão querer seguir seus passos. É paixão. Então, o Evangelho é apaixonante, Jesus é apaixonante, a igreja, ela tem seus desafios, mas ela é apaixonante. Entendeu? Então, quando você é tomado por essa consciência, pelo valor de todas essas coisas e o que tudo isso significou para você, quem é Jesus para você, o Evangelho, o que, que ele significa para você, a igreja e tudo mais, o que, que é isso? E aí é que você se coloca agora a serviço de, para benefício dos outros e até mesmo de futuras gerações. Querido Deus e Pai, eu te louvo e te bendigo o nome santo, poderoso do Senhor. Obrigado pela tão grande salvação, tua graça que nos alcançou. Ela é melhor do que a vida, ela é boa, ela é prazerosa, ela nos aviva, nos anima, nos consola, nos conforta, nos direciona. Senhor, obrigado por esse amparo maravilhoso e pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de termos sido alcançados pela graça e agora nos colocarmos a serviço dessa graça. Sermos abençoados pela igreja e agora a serviço dessa mesma igreja. E motivados, ó Deus, pela mesma paixão que há no seu coração e pela segurança da tua presença e da graça do teu Espírito. E obrigado por esse legado que o Senhor nos deixou. O seu exemplo, a sua fidelidade, a sua lealdade, a sua paixão, o seu compromisso, até a morte. Sacrifício o Senhor fez. E que nossos olhos possam estar sempre postos em Ti e os nossos ouvidos atentos àquela Tua voz e aquelas Tuas palavras possam ressoar continuamente em nossos corações e possamos Te servir e cumprir nosso chamado, a nossa vocação com amor, com fidelidade, com toda espontaneidade e superando todas as dificuldades, todos os desertos, todas as tentações, todas as privações, tudo que vem para nos desanimar, rechaçando tudo com o escudo da fé, a armadura do Senhor e perseverantes até o fim, como o Senhor foi. E o Senhor nos inspira no começo, desde o ato do batismo, ao atravessar e vencer as tentações do deserto de Satanás, ao ser fiel dia após dia, sempre alegre e promovendo cura, promovendo salvação e até o fim. E o Senhor está conosco e que a nossa vida tenha esse significado, o nosso serviço, a nossa liderança possa ser marcada pela cruz, marcada pelo Espírito, marcado pela Tua luz da ressurreição, com muita alegria, Senhor, e a gente possa impactar muitas vidas e possamos ser bênçãos para muitos ao nosso redor e transmitindo, transferindo, passando a bola, esse legado para gerações futuras, para a honra e glória do Teu nome e salvação de muitos em Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Bispo. Deus abençoe sua vida.